Muito bem-vindos à série Desbravando a Fonte Chaveada com Osciloscópio e Passo a Passo, onde eu, professor Rodolfo, pego uma fonte chaveada e vou medir nos pontos estratégicos dela e de seu funcionamento, beleza? Para ensinar vocês tudo o que acontece nesse circuito tão importante aí no seu dia a dia. E hoje, galera, nós vamos medir o filtro capacitivo da nossa fonte de alimentação chaveada e detalhe, vamos fazer isso com o osciloscópio e com o multímetro e lá nós poderemos encontrar algumas falhas totalmente horrorosas que podem estar prejudicando demais o funcionamento da nossa fonte chaveada, pode ter total certeza. Então assiste até o final. Lembra sempre que todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. E-books, treinamentos, loja eletrônica fácil e todas as aulas desse conteúdo estão aqui na descrição do vídeo. Vamos que vamos pra cima! Minha amada família eletrônica fácil, esse aqui é o nosso capacitor de filtro, é o cara responsável por estabilizar toda essa tensão de saída do retificador de onda completa da malha primária do nosso circuito de fonte de alimentação chaveada, tá? E aí ele já aparenta estar o que, gente? Estufado. Olha só. Então se você analisar aqui nas placas superiores dele, você já vai ver que esse capacitor aqui ele está inchado, que ele está estufado, então isso aqui já indica que esse cara realmente pode ser o grande danadinho que esteja fazendo toda a nossa fonte passar por esses sinais totalmente horrorosos que eu acabei de mostrar para vocês na tela do nosso osciloscópio, tá? Mas é aquele negócio, tudo isso aqui é suspeita, então vamos medir, nesse caso, a capacitância desse capacitor com o nosso multímetro de bancada da Rigol. Meus queridos, é muito importante que quando você vai trabalhar com capacitores eletrolíticos, dispositivos que vão armazenar energia, que você descarregue-os usando uma lâmpada incandescente ou um resistor de descarga, tá? Para que você então não pegue a tensão que possa estar sobre esses dispositivos e venha alocar no seu dispositivo de medição, multímetro, capacímetro, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho uma lâmpada, que eu posso usar ela como lâmpada em série e também uso ela como lâmpada de descarga de capacitores de link DC, né, de filtro capacitivo, tá? Então eu pego uma ponta, toco no polo do capacitor, pego outro, toco no outro polo, então a lâmpada vai consumir toda essa energia para nós, descarregando todos os capacitores a serem testados, beleza? Então vou pegar aqui, ó, ponta vermelha, vou colocar aqui na saída positiva, ponta preta aqui no negativo, ó. Muito bem. Então agora com o nosso capacitor tendo toda a sua carga indo para a lâmpada, já se descarregou de forma show de bola. Agora nós vamos usar o multímetro de bancada para medir a capacitância deste capacitor. Então vou pegar aqui, ó, o nosso DM3058E, vou selecionar aqui a escala de medição de capacitância, beleza? E nós vamos medir, gente, a capacitância exatamente na nossa placa eletrônica, aqui no nosso querido capacitor eletrolítico, para ver que valor que vai ser mostrado lá no nosso multímetro de bancada então. Beleza? Tranquilo? Nesse momento o multímetro está mostrando ali um valor de aproximadamente 0,036 nanofarad, ou seja, alguns picofarads de medição ali residual. O capacitor que está aqui na nossa placa, ele tem 33 microfarad, então é para dar um valor muito maior. E vai ser exibido lá então no nosso multímetro de bancada da Rigol. Vamos lá? Então ponta de prova positiva aqui no capacitor, terminal positivo do capacitor, ponta de prova negativa. E olha lá o valor que está sendo exibido no nosso multímetro de bancada, ó. 16 nanofarad. Ou seja, era para mostrar aproximadamente 33 microfarad e ele está mostrando 16 nanofarad, ou seja, mostrando uma capacitância totalmente insuficiente. Mostrando também que esse capacitor que já mostrou que está totalmente inchado, estufado, pode realmente ser o grande vilão dessa história. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dessoldar esse capacitor, tá bom, gente? Então nós vamos tirar esse capacitor eletrolítico aqui, ó. Vamos tirar esse capacitor eletrolítico.
aqui da nossa fonte de alimentação chaveada e vamos medir ele fora da placa, porque anota aqui para mim no campo de comentários, a suspeita do defeito é com o componente na placa, o teste do componente na placa. Agora a confirmação é com o componente fora da placa. Fechou? Vamos para cima. Queridos, já dessoldamos então o nosso capacitor eletrolítico e agora vamos testá-lo ele fora da placa com o nosso multímetro de bancada da Rigol. Vamos para cima. Olha lá. 14.8, 15, 16 nanofarad. Ou seja, uma capacitância totalmente errada, uma capacitância totalmente diferente do que ele tem que dar, que é 68 microfarad. Tá bom? Então esse cara aqui definitivamente nós não vamos usar mais. Ele está com defeito, esse capacitor. Ele tende a estar em aberto internamente, a perder todas as suas capacidades de armazenamento de carga. E então nós vamos substituí-lo por um outro capacitor que eu tenho aqui, ó, que é esse capacitor. Olha só que show de bola. Eu tenho aqui um capacitor de 47 microfarad por 400 volts, eletrolítico também. E a gente vai soldar ele para fazer um teste e ver como que a nossa fonte já vai reagir. A capacitância está um pouquinho menor, mas tenho certeza que ele já vai trabalhar muito melhor do que esse capacitor que a gente acabou de testar, que está totalmente horroroso, tá bom? Beleza? Vamos medir a capacitância desse cara para ver se está ok? Olha só, então aqui ó, ponta de prova positiva e ponta de prova negativa. Vamos lá? Ó. Olha lá, gente, 47 microfarad. Então a capacitância desse cara está espetacular. Suportabilidade de tensão igual ao do outro capacitor, 400 volts. Então vamos soldar esse cara agora para ver as reações da nossa fonte com esse capacitor novinho em folha. Vamos para cima. Top de linha, meus queridos, capacitor eletrolítico do nosso querido filtro capacitivo substituído com sucesso. Agora vamos religar aqui a alimentação da nossa fonte chaveada e também a carga eletrônica aqui na saída para que ela possa então consumir do valor mínimo de 100 mA até 2 A para ver como o nosso circuito vai se comportar com o nosso capacitor substituído com sucesso. Fechou? Para cima analisar como é que o nosso circuito eletrônico da fonte chaveada vai se comportar com o capacitor de filtro sendo substituído com sucesso. Mas será que realmente vai funcionar da forma que a gente espera? Será que ele vai ser milagroso em termos de funcionamento? Aqueles ruídos vão continuar, vão desaparecer? Vamos lá, ó. Então vamos medir aqui novamente a tensão alternada. Beleza? Então já pluguei aqui na entrada de alimentação AC da nossa fonte para a gente avaliar como o consumo de corrente vai afetar a senoide dessa onda espetacular e tão importante para o nosso circuito. E olha só que interessantíssimo, rapaz do céu! Já temos uma senoide aqui muito mais maravilhosa, top de linha e sensacional. Mas vamos lá, ó. Corrente elétrica de consumo 0,1 ampere com a saída em 12 volts. Nós temos aqui uma senoide show de bola, top de linha e espetacular. Vamos adicionar aqui uma medição de tensão em RMS, ó. Então, measure, vertical. Aqui no vertical vamos medir tensão RMS. Muito bem. Vamos fechar. Tensão em RMS, olha só que lindo, gente. Temos uma tensão aqui de 127 volts, 128 volts. Perfeito. Uma tensão máxima de 179, que é bem próximo daquilo que a gente espera, né? 180 volts de pico, frequência 60 Hz, tensão mínima 180 negativo, máximo 180 positivo, mínimo 180 negativo, perfeitinho. E aqui um RMS de 128 volts. Lindo, maravilhoso, show de bola. Mas agora o bicho vai pegar, por quê? Porque nós vamos estressar aqui o consumo de corrente elétrica, aumentar bruscamente o consumo de corrente elétrica, tá? Vamos aumentar o consumo de corrente aqui então, ó, para 2 amperes, que é o valor máximo, e vamos ver o quanto isso vai afetar a nossa fonte chaveada. E uma coisa que já impressiona é o seguinte:
não existe mais, pessoal, aquele ruído que estava presente na nossa fonte chaveada. Lembra que eu até tinha pegado o microfone aqui, igual eu vou fazer de novo, ó. Então eu peguei o microfone e coloquei aqui, né, ó, na fonte, ó. E tava com um barulho horripilante. E agora o barulho sumiu, ó. A fonte está em plena carga, 2 amperes, e todo aquele ruidaço acabou. Olha, acho que esse capacitor já está animando esse cara que está dando a aula sensacional para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Bem, vamos analisar como é que está a nossa senoide, então, ó. E olha que fantástico, pessoal. O nosso DHO 914S da Rigol mostra que a senoide continua perfeitinha, linda e maravilhosa. Vamos até colocar aqui 50 volts por divisão. Olha lá. Muito bem. Muito melhor do que estava anteriormente. Eu vou colocar aqui para você na edição um print de como estava a senoide sem o capacitor ser substituído. E agora você consegue comparar com o que a gente está mostrando de forma maravilhosa para vocês. Tá bom? E aí, frequência 60 Hz, a tensão de pico não mudou muita coisa, né? Super estabilizadinho. Top de linha RMS aí de 124, ou seja, analisando já a parte de entrada, esse capacitor já mostrou que está funcionando de forma sensacional. Vamos agora, pessoal, com muito cuidado e muito carinho, posicionar aqui a nossa ponta de prova na saída do nosso circuito retificador, ó. Beleza? Então, ó, positivo. E aqui a nossa referência negativa. Muito bem. Show de bola. E olha o sinalzinho maravilhoso que apareceu ali de forma incrível. Top de linha e sensacional. Lembra que eu tinha falado para vocês da tensão de Ripple, pessoal? Que é aquela pequena tensão de ondulação que vai gerando pela carga e descarga do capacitor de filtro conforme vai aumentando ou diminuindo o consumo de corrente elétrica. Apareceu a tensão de Ripple, sumiu toda aquela flutuação de tensão. Todos os ruídos praticamente foram embora e olha só como um capacitor com mau funcionamento faz toda a diferença para a análise qualitativa dos sinais das fontes de alimentação chaveada e dos outros circuitos também. Então já deixa a hashtag capacitor top aqui no campo de comentários, tá bom? Fiquei tão animado agora que eu vou mostrar uma outra imagem para você, então segura aí. Olha só que imagem maravilhosa, não é mesmo, galera? Então agora a tela do nosso osciloscópio DHO 914S da Rigol está aqui nessa Smart TV linda, maravilhosa e show de bola. E aqui também nós vamos conseguir manipular o sinal do nosso osciloscópio de forma incrível, faixa preta e espetacular, tá bom? Pessoal, a primeira coisa então que é muito interessante a gente fazer é uma análise desse sinal aqui, ó, que é a famosa tensão de ondulação, beleza? A tensão de ondulação, pessoal, nada mais é do que a tensão de carga e descarga do capacitor conforme então a corrente que está tendo de consumo na nossa fonte de alimentação, beleza? Quanto maior o consumo de energia, mais o capacitor descarrega. Quanto menor o consumo, isso aqui tende a virar uma linha no decorrer do tempo, tá bom? Para mostrar isso aqui de uma forma mais ampliada, o que a gente vai fazer? Ó, aqui nós estamos com 50 volts por divisão. Então, olha só, vou dar 2 cliques aqui, ó. Então, nós temos aqui uma tensão de aproximadamente aqui, ó, 50, 100, 150 e tá beirando a metade aqui, ó. Então, cerca de 175 volts, mais ou menos. Vamos ver aqui nas medições, ó. Vamos lá? Então, mais ou menos aqui, ó, a tensão máxima aí de 172 volts. Beleza? E a tensão mínima, pessoal, é a tensão mínima que dá ondulação, ó. Beleza? E aqui embaixo, ó, é a famosa tensão mínima desse sinal. Tá? Então, ele está variando entre 172 e 148. Então, está gerando uma ondulação, uma tensão entre o máximo e o mínimo ali de cerca de 24 volts. Beleza? E aí você tem uma tensão média, que é a tensão aqui, ó, o VAVG, beleza? Que vai mostrar para nós o quê? Que essa tensão média está em torno aí dos seus 160 volts
de forma maravilhosa. Tá bom? Frequência medida de uma forma muito mais precisa, olha só, então 120 Hz de forma sensacional. Vamos ampliar então esse sinal aqui, pessoal. Vou trazer ele aqui um pouquinho para baixo, aqui no centro, ó. E vamos aumentar aqui para que a gente possa enxergá-lo de uma forma muito mais ampla, esse ripple fantástico. E a gente vai analisar também o que o consumo da nossa corrente elétrica altera nesse cara sensacional. Vamos lá? Muito bem, olha só que ripple fantástico. Já vamos diminuir um pouquinho do número de ciclos aqui na tela. Olha aí que linda, mas que imagem sensacional, não é mesmo, pessoal? Vamos pegar a linha de trigger, ó. Ó, linha de trigger. Vamos posicionar aqui sobre o nosso sinal. Muito bem. Ó, então o sinal aqui está muito mais estabilizado para a gente fazer essas medições. 149. Eu vou abaixar nesse momento o consumo da nossa carga eletrônica de 2 amperes para 1 ampere. E veja o que o ripple vai fazer, gente, ó. Olha só que imagem maravilhosa, ó. Quando a gente abaixou então o consumo de 2 amperes para 1 ampere, a nossa tensão de ripple, ela saiu de 24 volts, que é a subtração da tensão máxima aí pela mínima, né? Então antes a máxima era 170 e a mínima 149, agora a máxima continua cerca de 173 e a mínima subiu para 162. Então agora o ripple está em cerca aí saiu de 24 volts para cerca aí de 11 volts. Então diminuiu pela metade. Então quanto menor é o consumo de corrente, menor é o ripple da nossa fonte de alimentação. Tá bom? Vamos abaixar ainda mais o consumo aqui da nossa carga eletrônica. Vamos lá, ó. Meio ampere, tá bom? Ó, meio ampere, vamos subir o trigger aqui, ó. Muito bem. Subiu o trigger, nós temos então uma tensão máxima de 175 volts, tensão mínima agora 168. Então você tem ali um ripple, um V1 de PP, a tensão de ondulação de pico a pico, do mínimo ao máximo de cerca aí de apenas 7 volts. Ou seja, quanto menor a corrente, menor o ripple. Vamos abaixar para 100 mA. E olha lá, gente, para 100 mA o ripple ficou ainda menor. Então nós temos um máximo de 176, um mínimo de 174. Ou seja, o ripple ficou cerca de 2 volts de forma maravilhosa. Ou seja, o nosso capacitor está funcionando de forma espetacular, tá bom? Deixa eu mostrar uma outra coisa bacana aqui para vocês, que é o seguinte. Quando esse ripple, né, pessoal, ele está sobre uma tensão contínua, uma tensão DC, correto? Então, olha só que fantástico. Vou pegar aqui o nosso canal número 1, pegar o canal número 1 aqui, ó. E vou colocar uma tensão por divisão de 50 volts, igual estava anteriormente, tá? Ó. Então a escala aqui está em 5 volts por divisão. Vamos aqui, então, subir a escala para 50 volts por divisão. Muito bem. Para a gente visualizar esse sinal igual estava anteriormente, vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui até o sinal aparecer aí de forma maravilhosa. Vamos dar 2 toques aqui no número 1 para centralizar o nosso sinal. E aqui está a nossa fonte de alimentação. Olha lá que linda, maravilhosa, show de bola. Praticamente uma linha, né, pessoal? Super, super, super estabilizado. Subindo o consumo para 2 amperes novamente. Olha lá o que vai acontecer com o nosso ripple, pessoal. Vai subir bastante, igual estava anteriormente. Perfeito? Existe uma forma que você faz uma configuração super rapidinha aqui no osciloscópio para você não ver mais o ripple sobre o sinal DC. Está variando aqui então de 0 até 180 volts. Se você quiser só ver a variação que está sobre um sinal DC, basta você mudar o acoplamento do seu osciloscópio de acoplamento direto para acoplamento capacitivo. Tá bom? Muitas vezes as pessoas até não sabem disso, então vem comigo. Ó. Quando você clica aqui no canal número 1 do nosso DHO 914 da Rigol, lançamento mundial osciloscópio top de linha, aqui ó, você tem o acoplamento. Então, se você deixar acoplamento DC, você tem um acoplamento direto, ou seja, todo o sinal que a sua ponta de prova, que está aqui na atenuação de 10x, está captando, está mandando direto para a impedância de entrada do seu osciloscópio. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o canal número 1. E aí vai passar por todo o processo até chegar no ADC de 12 bits. Tá bom? Quando você coloca aqui acoplamento AC, ó, então coupling AC, o que vai acontecer, gente? Essa chavinha do acoplamento AC vai fazer com que o sinal agora ele pegue e passe por um acoplamento capacitivo
E esse acoplamento capacitivo, gente, vai fazer com que esse sinal de forma fantástica, ele chegue aqui na impedância de entrada do nosso osciloscópio até chegar lá no nosso ADC, somente as variações sobre um offset, sobre um sinal contínuo. Então você não vai enxergar uma linha contínua a mais de sinal, você só vai ver as variações que estão nele, porque é assim que funciona um capacitor. Ele vai funcionar como um separador da tensão contínua e só depois dele vai aparecer o sinal flutuante, o sinal que está sobre esse sinal contínuo. Ele vai desacoplar o contínuo e só vai deixar passar o sinal alternado à flutuação que está sobre esse sinal, as variações que estão sobre esse sinal, que no nosso caso aqui a variação que está sobre o sinal contínuo é a tensão de Ripple, a tensão de ondulação, lá no nosso link DC na nossa fonte chaveada. Então aqui, ó, olha só, quando a gente faz essa análise, agora você só está vendo o que aqui? A tensão de Ripple, beleza? Então todas as medições que você está vendo aqui agora, não é mais o Ripple mais a tensão DC, não, está separadinho, só Ripple, tá? Beleza? Então eu vou diminuir o número, vou aumentar um pouquinho o número de ciclos aqui, ó. Olha lá que lindo, show de bola e espetacular. Nesse momento, pessoal, eu vou subir de novo a corrente aqui. Vamos lá, vou subir aqui. Aliás, a corrente já está em 2 amperes, então eu vou diminuir aqui a escala, ó. A escala de tensão. Vamos diminuir aqui a escala para 10 volts, ó. 5 volts. Muito bem. Olha só como o Ripple ficou muito mais bem desenhado, maravilhoso e show de bola. Inclusive, muitas pessoas perguntam assim, professor, para que serve fazer medição de pico a pico, tensão de pico a pico? Uma das aplicações da tensão de pico a pico é exatamente você medir a tensão de ondulação. Então, a tensão entre o máximo e o mínimo, né, da nossa ondulação. Então, entre o pico positivo e o pico negativo, você vai ter a tensão de ondulação total. Então, com a medição de pico a pico, você mede a tensão de ondulação de forma rápida, maravilhosa, show de bola. Então, vamos aqui no menu principal, vamos em medição, measure, vamos aqui então na medição vertical e vamos medir aqui o VPP, tensão de pico a pico. Beleza? Subindo aqui, já vai aparecer então o nosso VPP aqui embaixo, ó. E nesse caso, basta você olhar para o VPP, ó, Indicator, que ele já vai traçar as duas linhas laranjas aqui de referência para que você possa enxergar então esse Ripple de forma sensacional, tá bom? Aqui na setinha, ó, apertando, já pressionando, já vai aparecer aqui que o nosso Ripple atual é de 21 volts quando a corrente está com consumo então de 2 amperes lá na saída da nossa fonte chaveada. Beleza? Vamos diminuir agora, gente, nós vamos diminuir agora a corrente para mostrar rapidinho aqui, ó, como com o VPP você já consegue medir essa tensão de ondulação de forma sensacional, tá bom? De 2 amperes, vamos diminuir aqui para 1 ampere. E olha lá que lindo, gente, o nosso sinal, que maravilhoso, né? Então nós temos aqui agora um VPP de 11 volts, ó, 11 volts e meio. Perfeito, tranquilo, para o nosso VPP, quando corrente de 1 ampere. Vamos diminuir aqui para meio ampere. Diminuindo aí para meio ampere, nós temos aí uma tensão de VPP, tensão de ondulação de 6 volts e meio. Então, quanto menor a corrente, menor a ondulação. E 0,1 ampere. 0,1 ampere. Tensão de ondulação de pico a pico aí de 2 volts aproximadamente. E se você zerar a corrente, zerou a corrente, tensão de ondulação tendendo a 0, gente. Então, olha só que fantástico e olha o nível de importância que é ter um componente funcionando bem para que ele possa estabilizar a tensão em todos os periféricos. Então, dali para frente, a nossa fonte de alimentação chaveada funcionar de forma sensacional. Então, com isso a gente já conseguiu aprender que se você plugar o teu osciloscópio na sua fonte chaveada, lá no sinal alternado de entrada, já tiver cheio de ruídos, quanto maior o consumo, os ruídos aumentarem ainda mais. A sua fonte de alimentação, de forma audível, você começar a escutar ali um barulho muito brutal. E aí você mede o sinal alternado, tudo cheio de ruído. Quanto maior o consumo, maior o número de ruídos. Se você mede na saída retificada, o sinal está flutuando demais, sem qualquer tipo de perfil de tensão de ondulação, com filtro capacitivo, funcionando de forma show de bola e com uma tensão totalmente horrorosa também, fica ligado, testa então o seu capacitor do filtro capacitivo lá do link DC, porque ele vai ser o responsável por estabilizar a tensão total que vai para o transformador show, porque daí, por consequência,
essa tensão do choper vai ser controlada pelo MOSFET da sua fonte chaveada, que daí o MOSFET é controlado então pelo chaveador. Então um componente com má qualidade de funcionamento prejudica a qualidade de energia de toda a fonte, inclusive afetando a própria rede de alimentação da sua placa eletrônica. E todos esses ruídos vão ser repassados para todo mundo que está plugado nos circuitos elétricos aí da sua casa. E aí também fica um alerta, né? Quando você usa fontes de alimentação chaveada de baixa qualidade, onde os capacitores eles possam não ter uma qualidade tão boa assim no decorrer do tempo, né, do seu desempenho, isso pode afetar a qualidade de energia de toda a instalação elétrica também. Beleza? Mas tudo isso a gente só consegue enxergar com o osciloscópio, pessoal, porque com o osciloscópio você consegue fazer uma análise qualitativa e quantitativa. Então você consegue analisar a qualidade do sinal e a quantidade. Com o multímetro, infelizmente, apenas a quantidade enxerga um valor e com o valor você tem que fazer uma interpretação. Então, por isso que o osciloscópio eleva o nível de jogo de toda a análise que você possa fazer numa placa eletrônica show de bola. Você já tinha parado para pensar nisso? Sensacional, né, galera? Comenta aqui embaixo, eu cheguei, para saber que você chegou até esse ponto desse vídeo show de bola. E também a continuação dessa playlist show de bola está aqui nas telas finais, em algum card aqui em cima, links na descrição do vídeo, todos os nossos treinamentos, e-books, loja eletrônica fácil e muito mais. Fechou? Like, inscrição no canal, tamo junto, te vejo no próximo vídeo e vamos pra cima! Tchau, tchau!